Boa noite. Boa noite. O governador de São Paulo anuncia parceria entre o laboratório chinês e o Instituto Butantan para testar vacina contra a Covid-19 em 9 mil voluntários. Se a imunização for comprovada, o governo paulista terá a tecnologia para produzir a vacina no ano que vem. E você vai ver também. Presidente Bolsonaro recria o Ministério das Comunicações e entrega a pasta ao deputado Fábio Faria, do PSD. Nossos repórteres mostram como foi o primeiro dia de funcionamento dos shopping centers de São Paulo e do Rio de Janeiro. E os mais de 170 brasileiros que estão no México há 3 meses sem conseguir voltar para casa. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje uma parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus. Em um vídeo gravado para o Rede TV News, o governador definiu essa parceria como um momento histórico. A parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech foi firmada ontem, após o governador de São Paulo, João Dória, visitar a estrutura do local, que deve receber a tecnologia de produção da vacina aqui no Brasil. Logo após a visita, Dória, que estava acompanhado do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, assinou o contrato, formalizando o acordo com o laboratório chinês. O governador enviou um vídeo exclusivo para o Rede TV News, em que classifica o anúncio da parceria como um dia histórico. Hoje é um momento histórico para São Paulo e para o Brasil. Essa vacina já vai entrar na 3ª fase de testes aqui no Brasil, com 9 mil voluntários. Tudo correndo bem, como vem correndo até aqui. No primeiro semestre, ou seja, até junho de 2021, teremos a vacina distribuída e aplicada a milhões de brasileiros, evitando assim uma nova onda do coronavírus, desta pandemia que lamentavelmente já vitimou milhares de brasileiros e outras pessoas que foram infectadas. E vai ajudar também o mundo, pois a vacina produzida pelo Instituto Butantan não será apenas utilizada pelo sistema SUS, portanto gratuitamente para a população brasileira, mas ela será também exportada. O anúncio oficial foi feito hoje pelo governador em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan permite que São Paulo participe dos principais avanços do mundo na luta contra o coronavírus. Essa parceria entre o Instituto Butantan de São Paulo e a Sinovac da China é prova do apoio e investimento do governo de São Paulo em ciência e tecnologia e também na cooperação internacional e na boa relação com as nações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, hoje estão em desenvolvimento ao menos 136 candidatas à vacina contra o vírus causador da Covid-19. Mas apenas 10 estão em fase de ensaio clínico, que permite a testagem em humanos. Uma delas é justamente essa, que será produzida tanto na China quanto aqui no Brasil, pelo Instituto Butantan. O governo investiu 85 milhões de reais na parceria. Para o presidente do Instituto Butantan, já é possível sinalizar para a eficácia da vacina. Obviamente que uma fase de estudo 3, ela não é certeza de que a vacina vai funcionar. Mas você não entra numa fase 3 se você não tem as evidências de que ela funcione. Daí a necessidade dos estudos pré-clínicos, fase 1 e fase 2. Quer dizer, até então, até na fase 2, ela se mostrou muito efetiva. Ela realmente protegeu em todas essas fases contra a infecção. Então ela chega numa fase agora que é um desafio de campo, vamos dizer assim. Agora é para valer. Para que os estudos clínicos iniciem no país, ainda é necessária a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e dos comitês de ética em pesquisa. Pacientes internados na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo começaram a testar hoje almofadas especiais que ajudam no tratamento da Covid-19. Os chamados coxins anatômicos foram desenvolvidos por médicos, engenheiros e pesquisadores da Universidade de São Paulo em parceria com empresas que fabricam produtos de uso doméstico, como travesseiros e colchões. Hoje foram entregues ao Hospital das Clínicas 400 almofadas para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus que desenvolveram insuficiência respiratória grave. Elas funcionam como amortecedores que se ajustam à posição do corpo, prevenindo lesões na pele, nos músculos e nos ossos.
Desde o início, o objetivo básico era ter conforto para os nossos pacientes, né? Numa situação em que feridas se formam por causa do tempo prolongado em que eles ficam deitados na cama, principalmente na posição pronada, então eles ficam de bruços, né? E esse produto, na verdade, conseguiu alcançar esse objetivo, né? A gente conseguiu reduzir em muito as lesões, né? Então o paciente definitivamente consegue voltar para casa muito mais rápido do que ele voltaria se ele tivesse as lesões de pronação. A crise financeira provocada pela pandemia obrigou muitos profissionais a se adaptarem, a se reinventarem. E a maior aliada dessa mudança é a internet. O casamento de João Marcos e Maressa, marcado para o dia 31 de maio, teve que ser adiado, como muitos outros, por causa da pandemia. Mas como já havia contratado Anderson e Renata para fazer as fotos, o casal não quis desperdiçar a oportunidade de realizar um ensaio diferente. A sessão de fotos foi à distância, com orientações dos profissionais para um registro perfeito. Gostamos muito da ideia de eternizar esses momentos, né? Foram fotos bem bacanas e uma experiência muito legal para o casal. Eu gostei muito de tirar as fotos. Foi super prático e diferente, assim. E foi muito bom também, porque eu e ele pudemos ficar juntos por um tempo, porque nessa pandemia as coisas de distanciamento e tudo isso complica as coisas, mas a gente foi obrigado a se encontrar e fazer esse ensaio foi muito gostoso. E eu com certeza faria de novo. O projeto A Vida por um Clique foi ideia de Anderson e Renata para os clientes não ficarem sem os ensaios contratados. Como trabalham em eventos, eles tiveram muitos contratos cancelados e agora estão se reinventando. Foi um plus, foi algo que a gente resolveu dar para os nossos noivos, para a gente se manter conectados a eles, manter para eles a sintonia, os preparativos do casamento. E teve uma ótima aceitação, eles aceitaram de cara, embarcaram na nossa ideia e o resultado tem sido assim, incrível nas nossas redes sociais, na divulgação entre eles. Tem sido um momento de muito amor e a gente tem recebido muitas respostas positivas. A pandemia atingiu com força a indústria dos casamentos no país. Uma pesquisa feita por um dos maiores sites brasileiros voltados para o tema aponta que mais de 60% das cerimônias marcadas para o primeiro semestre foram adiadas. E se não fosse a tecnologia, boa parte dos profissionais envolvidos não conseguiria trabalhar nesse período. A internet foi o modo que Rafaela encontrou para se reinventar. Ela trabalha como maquiadora desde o ano passado. Contratada para eventos e casamentos, achou que ninguém ia querer se maquiar para ficar em casa na quarentena. Começou a oferecer cursos online ao perceber que muitas clientes queriam se sentir melhor. As mulheres, elas têm essa necessidade, a gente tem necessidade de ir no cabeleireiro, a gente tem necessidade de se amar mais. Tá todo mundo dentro de casa mal com a situação que a gente está vivendo, todo mundo meio que pirando, né? E como a maquiagem, ela ajuda na nossa autoestima. A gente faz assim, agora eu vou ali na farmácia e vou comprar um produto. Ela faz a gente querer mais, querer sair daquela situação. Uma das primeiras clientes de Rafaela foi Rebeca, que aproveitou muito bem o curso de maquiagem pela internet. Eu amei a ideia, eu era péssima, não tinha a menor noção, não tinha nada, eu tive que comprar uma porção de coisas, inclusive, porque eu não tinha nada. Ela super me direcionou de uma forma muito, assim, didática, uma forma calma, paciente demais com as minhas dúvidas. Depois de quase 3 meses fechados, os shoppings da capital paulista reabriram hoje na véspera do Dia dos Namorados. O repórter Murilo Rincon está em frente a um shopping na zona oeste de São Paulo. Boa noite, Murilo. Como que está o movimento por aí? Boa noite, Joyce. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Olha, neste momento, o movimento está bem tranquilo, viu? Sem filas para entrar aqui nesse shopping. Mas é que muita gente se antecipou, né? Chegou mais cedo para garantir o presente do Dia dos Namorados. É que nessa etapa do plano de flexibilização gradual da quarentena em que nós estamos passando aqui no estado de São Paulo, os shoppings só podem abrir durante 4 horas por dia, ou das 6 às 10 da manhã, ou então das 4 da tarde às 8 da noite. Esse shopping aqui onde nós estamos nesse momento, abriu às 4 horas da tarde e vai fechar daqui a pouquinho às 8 da noite. Mas não é só abrir não, viu? Os lojistas estão tendo que seguir uma série de normas determinadas pela prefeitura, como capacidade de atendimento, distanciamento entre os clientes e também os cuidados com a higiene.
Veja como foi esse primeiro dia de reabertura aqui na capital. Placas indicavam como seria a nova rotina. Na entrada do shopping, controle de temperatura e álcool em gel à disposição dos clientes. A reabertura se deu após 83 dias de tudo fechado, mas com apenas 20% do público para evitar aglomerações. Segundo a Alshop, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, o prejuízo de quase 3 meses de restrição chegou a 27 bilhões de reais, com mais de 120 mil desempregados. Para que esses centros comerciais não voltem a fechar, a nova etapa de reabertura exigiu preparação. Nenhum outro equipamento hoje, em qualquer lugar do país, ele está tão bem protegido dentro desses empreendimentos, dentro dos shopping centers. Porque foram muitos dias de trabalho, com todas as experiências que aconteceram nos shoppings da China, da Europa, dos Estados Unidos, e a gente está trazendo aqui o que existe de mais moderno nessa questão aí da higienização. A situação foi bem diferente na região da 25 de Março e do Brás, no centro de São Paulo. Com a abertura dos shoppings populares pela manhã, várias pessoas se aglomeraram nas calçadas e nas portas das lojas. Apesar do fechamento, às 10 horas, alguns estabelecimentos continuaram abertos e recebendo clientes. Mesmo com a fila organizada, o distanciamento social não teve. No Rio de Janeiro, os shoppings também reabriram depois de quase 3 meses fechados e muita gente aproveitou o feriado para ir às compras. Os shoppings da cidade reabriram seguindo uma série de protocolos de segurança. Logo na porta, a temperatura dos clientes era medida. Todos que entravam higienizavam as mãos com álcool em gel. Neste shopping na Zona Sul, uma pequena fila se formou nas primeiras horas da tarde, mas o distanciamento entre as pessoas foi respeitado. Eu arrisquei porque é urgência mesmo. E queimou uma coisa que a gente usa muito em casa e eu precisei vir. Uma necessidade do país voltar a funcionar. Inicialmente, os centros comerciais da capital fluminense voltariam a funcionar na terceira semana de junho, mas a reabertura foi antecipada pela Prefeitura. Um decreto estadual publicado na semana passada também recomendava o retorno das atividades. Ainda assim, algumas restrições continuam valendo. As áreas de lazer e o consumo nas praças de alimentação estão proibidos. O funcionamento das lojas só está liberado entre meio-dia e 8 horas da noite. Os estacionamentos também estão operando com capacidade reduzida. No Acre, a Polícia Federal lançou a Operação Asepsia para investigar um possível desvio de R$1 milhão na compra de máscaras e de álcool em gel. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União apuram supostas fraudes na aquisição de máscaras e álcool em gel para enfrentamento do novo coronavírus pela Secretaria Municipal de Saúde em Rio Branco. As investigações tiveram início no mês de abril, após a Secretaria publicar uma dispensa de licitação para a aquisição de mais de 70 mil litros de álcool em gel e quase R$1 milhão de máscaras. O valor da contratação foi de R$ 6.993.000. O vereador Emerson Jarude questionou a compra. Fizemos alguns questionamentos, apresentamos a denúncia e, infelizmente, a Prefeitura de Rio Branco, através de uma nota pública, tratou isso como algo meramente eleitoral e com o intuito de prejudicar a gestão. Nas investigações, foram constatados indícios de montagem processual, simulação de pesquisas de preços e falsificação de documentos da empresa contratada. A fraude pode ter deixado um prejuízo de mais de R$1 milhão. 3 servidores da Secretaria Municipal de Saúde foram levados à sede da Polícia Federal para prestarem esclarecimentos. A investigação diz respeito à aquisição de insumos hospitalares pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, álcool em gel e máscaras. Trata-se de uma investigação que teve início na primeira semana de abril e surgiu a partir de um monitoramento que a Polícia Federal faz de todos os recursos federais aplicados na contenção da Covid-19. Em nota, a Prefeitura de Rio Branco informou que a prefeita Socorro Neri já havia protocolado pedidos para que os Ministérios Públicos Federal e Estadual apurassem qualquer indícios de irresponsabilidade. No Rio de Janeiro, um intenso tiroteio assustou moradores de Cordovil, na zona norte da cidade. Foi com esse som que os moradores da Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio, acordaram hoje.
Deixa eu te falar, é a operação que tá tendo aqui, que a gente tá escutando tiro muito perto. Neste outro vídeo, um morador filma o tiroteio. Um ônibus chega a dar ré para fugir do confronto. Nas redes sociais, as pessoas relataram o medo. Em uma postagem, uma mulher diz: "Estou deitada no chão porque não param os tiros." Este outro morador escreveu: "Esse lugar virou faroeste, não tem mais hora." Desde a semana passada, o Supremo Tribunal Federal proibiu em decisão liminar as operações policiais nas comunidades aqui no Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. Em nota, a PM afirmou que não realizou ações hoje, mas que os agentes faziam patrulhamento de rotina quando foram atacados por criminosos. A proibição das operações aconteceu após a morte do jovem João Pedro Matos, de 14 anos. Ele foi baleado em casa em uma ação conjunta das polícias civil e federal em São Gonçalo, na região metropolitana. De acordo com dados da Rede de Observatórios da Segurança, em abril deste ano, as operações policiais no estado do Rio aumentaram cerca de 28% em relação ao mesmo mês de 2019. O número de mortes em atividades da polícia também cresceu. Em abril e maio deste ano, foram 65, 16 a mais que o número de casos do ano passado. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os católicos celebraram a festa de Corpus Christi, que é celebrada hoje, de um jeito diferente. Mesmo assim, a tradição dos tapetes coloridos foi mantida na maioria das cidades. E muitos fiéis acompanharam a procissão de maneira segura, Mauro, em suas casas. Vamos ver na reportagem de Rodrigo Cabral. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, a montagem dos tapetes começou de madrugada. Este, no centro histórico, lembrou a pandemia com uma mensagem de esperança. Tenha fé, vai passar. Em Uberlândia, no interior de Minas, houve flexibilização do isolamento social. A igreja, que tem capacidade para 800 pessoas, recebeu 100 fiéis com distanciamento de 2 metros e apenas 2 pessoas em cada banco. Na capital mineira, as igrejas continuam fechadas. Há quase 3 meses, as celebrações são transmitidas pela internet. Este tapete de serragem enfeitou a entrada da Catedral da Boa Viagem. No bairro Padre Eustáquio, moradores usaram toalhas de mesa, imagens, flores e balões para decorar a fachada das casas e dos prédios. No dia de Corpus Christi, católicos do mundo inteiro celebram o mistério do sacramento da Eucaristia, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Especialmente para nós que somos a Igreja do Padre Eustáquio, o missionário da saúde e da paz, o que o mundo mais precisa hoje, né? Saúde e paz. Esse ano a procissão foi realizada sem a presença de fiéis. Os paroquianos acompanharam a passagem do Santíssimo Sacramento no carro aberto, da janela ou da porta das casas. Estou muito emocionada, de uma alegria muito grande no meu coração de ver Jesus passar na minha porta, que eu não tenho prazer de recebê-lo. Ajoelhada na calçada, Dona Rita mostrou fotos da família e também se emocionou muito durante a bênção em frente à casa dela. Jesus é tudo para mim, eu tô com saudade de comungar, de ir na missa, moço. Essa pandemia tem que passar para mim voltar a receber o Senhor. E tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus, que garante a você muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. E agora você acompanha o comentário de Boris Casoy. Boa noite. O mundo assiste a um estranho espetáculo. No rastro do assassinato de um homem negro por um policial branco nos Estados Unidos, desencadeou-se um episódio perigoso de caça a tudo que possa evocar o racismo. Há desde filmes consagrados retirados de catálogo, como O Vento Levou,
até a caça a velhas e até esquecidas estátuas em praças públicas, erguidas em outros tempos sob óticas hoje ultrapassadas, que nem por isso merecem ser arrancadas da história. No Brasil, há pouco tempo, em nome do antirracismo, falou-se até em eliminar ou reescrever trechos de obras infantis de Monteiro Lobato. Agora, existe o afã de combater as fake news, sem que se consiga, ao menos, defini-las de maneira precisa. Esses fatos acendem um sinal amarelo, porque na busca de impor o politicamente correto, corremos o risco de abraçar a censura. E olha que situação, quase 180 brasileiros estão no México sem poder voltar para casa por causa da pandemia. 90 dias desde o início da pandemia e o drama de centenas de brasileiros no exterior continua. Na cidade do México, onde os aeroportos estão fechados para voos internacionais, os relatos são de uma situação muito difícil. 174 brasileiros não conseguem voltar para casa. Venho pedir humildemente, por favor, eu preciso voltar para o Brasil. Meu pai está doente, eu pertenço também ao grupo de risco aqui com a pandemia que está muito alta no México. Eu tenho minha passagem de volta, porém os aeroportos estão fechados. Eu estou tentando voltar já faz 2 meses, mas só que não tem voo disponível, não tem nada. Então a cada mês que eu fico aqui, eu fico gastando mais dinheiro porque eu sou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Minha família no Brasil também está perdendo um emprego, então eles não podem me ajudar. Então eles estão desesperados lá, eu estou desesperado aqui porque eu não sei o que eu vou fazer. Peço um apoio de qualquer pessoa que está observando esse vídeo aí, que possa me ajudar a regressar aí para o Brasil. Eu e todos os brasileiros estamos precisando aí de um auxílio. Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, destacou em uma live que desde o início da pandemia, 34 mil brasileiros foram repatriados, 241 nas últimas 24 horas. O Itamaraty fretou 31 voos. Cada país um desafio diferente, né? Cada situação um desafio, cada pessoa, na verdade, uma situação diferente, né? Famílias, pessoas, né, às vezes ilhadas muito distante de qualquer lugar que pudesse ter um voo, porque uma coisa é a gente conseguir, como estamos conseguindo já, fizemos 31 voos fretados, né? Outra coisa é reunir as pessoas brasileiras que estão, muitas vezes, a milhares de quilômetros de onde pode ser feito o voo para chegar até lá, muitos países com restrições, inclusive, de deslocamento interno, né? O Itamaraty informou que, por causa do feriado, não conseguiria responder sobre a repatriação dos brasileiros que a gente mostrou na reportagem. Foi apresentado em Pato Branco, no Paraná, um protótipo de respirador de baixo custo. Depois de homologado pela Anvisa, o equipamento poderá ser construído pelas empresas interessadas sem pagamento de direitos autorais. Este é o Vante U2, protótipo de respirador desenvolvido por professores de 2 universidades, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, unidades de Pato Branco e Curitiba, e Instituto Federal do Paraná. Os professores, todos do setor de engenharia, contaram com o apoio de hospitais e médicos, além de empresas que forneceram material para o desenvolvimento do projeto. O trabalho iniciou em março, logo que surgiu o problema da falta de respiradores para a Covid-19. A maior parte do projeto foi feita online. O mais interessante é que ele foi realizado, ele foi desenvolvido, né, pelos professores aqui, cada um na sua casa. Então, raramente nós tínhamos encontros em que se testava alguma coisa, porque a gente precisava testar com um compressor, né? Mas todo esse software, as placas de sensoriamento, de pressão, de fluxo, tudo se pensou na casa dos professores individualmente e em conversas, em reuniões. E quando a gente chegava em virtuais, a gente chegava aqui e funcionava, né? Um dos cuidados foi ter no projeto peças disponíveis no mercado brasileiro. A proposta inicial é um equipamento de baixo custo, com peças acessíveis no mercado nacional e que seja robusto para manutenção. Médicos de Pato Branco acompanharam as explicações dos engenheiros durante o lançamento e aprovaram a iniciativa. Pelo que a gente está necessitando para esse tipo de situação, acho que tem um potencial bem grande de cumprir todas as exigências mesmo. O próximo passo agora é a homologação desse projeto junto à Anvisa. Na sequência, será disponibilizado para as indústrias construírem sem cobrança de royalties. Os professores estimam que o custo de produção será um pouco acima de R$ 5.000.
Para o diretor da UTFPR em Pato Branco, o protótipo do respirador desenvolvido pelos professores demonstra que a universidade cumpre com seu papel social. Para nós é uma satisfação enorme, tanto para os grupos de professores como nós, dirigentes da universidade, entregar um produto que beneficie a comunidade. Vamos à atualização dos dados sobre o novo coronavírus no Brasil. Os números mais recentes foram divulgados agora há pouco. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 345 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. A pasta também informou que 416 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O Brasil acumula mais de 40 mil mortes provocadas pelo vírus. Com a abertura das concessionárias de veículos na última sexta-feira, os lojistas de São Paulo esperam recuperar parte dos prejuízos da quarentena. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o setor deve ter uma queda nas vendas de 40% este ano. No mês de maio, as vendas caíram quase 80% em relação a 2019, o pior maio desde 1992. A reabertura das concessionárias de veículos foi autorizada no dia 5. Agora, as lojas podem abrir por um período de 4 horas por dia e fora do horário de pico, mas o ânimo requer cautela. Nós temos um consumidor um pouco preocupado com relação ao emprego, nós temos os bancos que são responsáveis por fornecer o crédito cada vez mais retraídos. Então, essa preocupação com relação aos mecanismos de pagamento, que seriam os financiamentos, e também com relação aos empregos, elas automaticamente também impactam no comportamento do consumidor em adquirir ou não um automóvel que é um bem durável, que tem um valor agregado bastante alto. São 377 empresas que geram 22.600 empregos diretos paralisados há mais de 70 dias. A reabertura é vista com otimismo pela FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Vamos voltar a patamares nos próximos dias de maneira significativa, até porque precisamos de receita, precisamos de cumprir os nossos compromissos e também previsibilidade da nossa atividade. E com isso, naturalmente, essas aberturas poderão proporcionar esse retorno onde nós temos compromisso da manutenção do emprego, na geração de riquezas. Esta loja, aqui na Zona Leste de São Paulo, apostou na venda online. Mesmo assim, teve uma queda de 30% durante a quarentena. Agora, com as portas abertas, espera recuperar as vendas perdidas. No mercado desde 2001, Marcelo buscou alternativas para esse período de pandemia e quarentena. O empresário fez um acordo com os funcionários e não demitiu ninguém. Antes, vendia 80 veículos por mês. Na quarentena, vendeu 55. Aprendemos muito nesse período aí de portas fechadas com a internet, então aprendemos a absorver o máximo possível da internet. Então agora, após a abertura de todas as nossas lojas, nós esperamos um crescimento, né? Estamos muito otimistas, abusando da internet que nós já estávamos trabalhando nesse período e agora com a porta aberta atendendo os nossos clientes aí. Pois é, mas ao contrário do que aconteceu com as lojas de veículos, outros setores tiveram crescimento nesse período. É o caso do mercado de games, mas é preciso tomar cuidado. Tem algumas pessoas que se tornam dependentes dos jogos eletrônicos. Antes da quarentena, o ator Diogo Casado dividia o tempo de lazer entre os gatos de estimação, os livros e programas de TV. As horas dedicadas ao videogame eram poucas, mas aumentaram demais com o isolamento social. Diogo passou a dedicar 10 horas por dia aos jogos eletrônicos. O máximo que eu jogava antes era umas 3 horinhas, mais ou menos. E acabou que depois que teve a quarentena, por conta da pandemia, a gente teve que ficar dentro de casa, né? Então, assim, aumentou as horas de jogo, ainda mais porque a gente não tem como sair. A quarentena fez o mercado dos games crescer 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são de uma companhia de análise de mercado dos Estados Unidos, que estima que o gasto em lojas de aplicativos de games movimenta 123 bilhões de reais no mundo. E o Brasil é o líder desse mercado, ao lado da Índia. Mas isso também significa que mais brasileiros estão viciados nos jogos eletrônicos. E esse vício pode trazer prejuízos para o dia a dia e também para a saúde mental.
Essa pessoa acaba deixando que o game controle a vida dela, trazendo alguns prejuízos, como, por exemplo, atrapalhando nos estudos, atrapalhando no trabalho, deixa de fazer as tarefas do trabalho ou dos estudos para poder passar mais tempo jogando, aumenta o nível de irritabilidade, o nível de ansiedade e estresse daquela pessoa. Essa ansiedade o Carlos Eduardo ainda não sentiu. Como ele é bartender e trabalha em um setor que deve ser um dos últimos a voltar a funcionar, o videogame virou um modo de esquecer as preocupações. Como a gente está passando por uma situação difícil e às vezes eu recorro para o videogame para poder jogar, para poder esquecer um pouco de algumas coisas e aí eu acabo ficando horas jogando. O Rede TV News faz uma pausa, a gente volta já já. O presidente Jair Bolsonaro decidiu recriar o Ministério das Comunicações e o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, foi escolhido para chefiar a pasta. O anúncio sobre a recriação do Ministério das Comunicações foi feito por uma rede social do presidente na noite de ontem. Em seguida, o nome do deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, foi publicado no Diário Oficial da União. Fábio Faria estava no 4º mandato como deputado federal, tendo sido eleito pela primeira vez em 2006, antes de completar 30 anos. Na noite dessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que o então parlamentar não é um profissional do setor, mas garantiu que Fábio Faria tem conhecimento suficiente para comandar a pasta. Ele entra a todo vapor na segunda-feira, trabalhando já com uma equipe própria, vai aproveitar a maioria do pessoal comissionado que estava ali nesses outros órgãos, né? E o objetivo é, logicamente, colocar a EBC, o que nós temos para funcionar. Esse é o objetivo. E o Ministério em si não tem muita despesa a mais, sendo criado ou não mais um Ministério. Não é por aí. Tanto é que foi recriado das comunicações e zero de despesa para nós. Dá mais autonomia à pessoa para trabalhar. Com isso, a pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, chefiada pelo ministro Marcos Pontes, foi desmembrada em duas: Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje, durante coletiva de imprensa, Pontes afirmou que recebeu a notícia de forma tranquila. Eu recebi a notícia ontem a respeito disso, né? E as pessoas perguntam, mas como é que você recebeu isso? Muito tranquilo, isso é uma, como eu falei, é uma prerrogativa do presidente Jair Bolsonaro e nós estamos aqui, né, por causa do governo. Eu vim para cá para ajudar, né, o governo Jair Bolsonaro na área de ciência, tecnologia, inovações e comunicações. E então nós estamos completamente alinhados com isso. Fábio Faria deve tomar posse na semana que vem. No Facebook da Rede TV, você pode acompanhar o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E na quarentena, sem poder fazer shows, artistas aderiram às transmissões ao vivo pela internet, ficaram conhecidas como lives. Mas em alguns condomínios no Rio de Janeiro, a diversão vem direto das janelas e das varandas. O distanciamento social fechou palcos em todo o país. Os artistas foram obrigados a se reinventarem e a plateia também. Assim têm sido os shows do músico Alex Cohen no Rio de Janeiro, desde que a pandemia do novo coronavírus obrigou as pessoas a ficarem em casa. É duro pedir isso para vocês, mas gostaria de pedir para que vocês não desçam para evitar aglomerações. E vamos cantar! A agenda do cantor está lotada pelos próximos 2 meses. São, em média, 4 shows por semana, número bem perto do que ele fazia antes da quarentena. As apresentações acontecem em condomínios da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, não muito longe da casa do músico. O palco é a área comum, com vista para o maior número possível de varandas. É uma emoção muito grande, sabe? Até corneta. É impressionante. O pessoal grita, eu consigo ouvir a voz das pessoas me fazendo pedidos. O show não tem bilheteria. O morador contribui como pode e recebe de volta um dia mais animado. A intenção do projeto é levar paz, amor, alegria para todas as pessoas, sabe? Através da música. Então, o que a gente pede é uma contribuição de quem puder ajudar para que a gente possa pagar os nossos custos, possa pagar a nossa equipe.
Em tempos de isolamento social, as janelas e varandas ganharam um novo significado. E quando se tem uma vizinhança animada como a minha, é possível até fazer aula de dança em grupo, cada um na sua casa. O responsável por ensinar os passos de dança é o professor Luiz Fernando. Com caixa de som e microfone na mão, ele anima os moradores. Além de fazer bem para quem acompanha tudo da janela, as aulas à distância também estão ajudando financeiramente o professor. Depois que eu fiz essa live nos condomínios, sem uma pretensão empreendedora, depois que aconteceu, isso virou meu meio de vida hoje. E o projeto está dando tão certo que mesmo depois que tudo isso passar, Luiz Fernando pretende continuar dando aulas online. Eu estou no live hoje para o Japão, para a Austrália, para a Flórida, dando aulas online para pessoas que estão aqui no MEA e estão em Nova York ao mesmo tempo. Então, isso vai continuar. Claro que o presencial também vai existir com as suas recomendações, sim, mas a live veio para ficar. O brasileiro sempre usando a criatividade, né, Mauro? Sempre um jeito ali. Rede TV News fica por aqui, uma boa noite e até amanhã. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. Até amanhã.